Olá pessoal, tudo bom? Eu gravei um vídeo sobre inchaço abdominal e gases, flatulência, e recebi tantas dúvidas que eu resolvi regravar esse vídeo para tentar ser um pouco mais claro. Então, assim, o inchaço abdominal, que a gente chama também de distensão abdominal, ele geralmente está relacionado com o excesso de produção de gases. Esses gases eles podem ser eliminados ou não, podem ficar retidos. Então, esses processos de produção de gases em excesso, eles podem ser avaliados para tentar identificar as possíveis causas. As causas mais comuns no dia a dia ainda são as fermentações. A gente tem aí mais de 100 trilhões de bactérias no intestino e essas bactérias podem causar fermentação. Então, a causa mais comum ainda é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é um polimorfismo genético, as pessoas têm essa predisposição, aonde elas diminuem a produção da enzima que quebra a lactose. E aí, com menos quebra da lactose, essa lactose acaba sendo fermentada pelas bactérias no intestino e fabricando gases. E dependendo da quantidade de ácido lático, você pode ter inclusive alteração no formato e na frequência das fezes. Outras causas que também são relativamente comuns é a questão da sensibilidade ao glúten, que está relacionada principalmente a um carboidrato presente no trigo chamado frutano, que também pode ser fonte de muita fermentação. Disbiose não é um diagnóstico, é um termo que a gente usa para estabelecer uma condição de desequilíbrio da ecologia intestinal, que pode estar relacionado, por exemplo, ao supercrescimento bacteriano. A gente sempre fala em SIBO, que é a sigla em inglês do supercrescimento bacteriano. Então, isso pode acontecer por diversas razões, né? Tem algumas pessoas que são mais predispostas a isso, pacientes imunossuprimidos, diabéticos, pacientes em uso de algumas medicações, por exemplo, o uso contínuo dos prazóis, dos inibidores de bomba de prótons. Alguns estudos sugerem que isso pode aumentar a chance de supercrescimento bacteriano e também do supercrescimento fúngico. A própria dieta, né, uma dieta rica em açúcar, em carboidratos refinados, o estresse é sempre uma conjunção de fatores. Então, o supercrescimento bacteriano é outra causa importante de fermentação e distensão abdominal e gases. O supercrescimento fúngico, que é uma condição de difícil diagnóstico, mas que a gente está observando, já gravei um vídeo só sobre isso, que é uma condição cada vez mais comum no dia a dia pelo estilo de vida que as pessoas têm levado. Então, quando você fala em fermentação, geralmente você tem ou uma intolerância à lactose, ou uma sensibilidade ao glúten, ou um supercrescimento bacteriano, um supercrescimento fúngico, ou um próprio quadro de desbiose que pode estar relacionado a essa fermentação. Outra causa que pode estar levando a isso é a má absorção da frutose, né, que eu também gravei um vídeo só sobre isso, que é uma condição onde você tem uma alteração na absorção desse carboidrato e automaticamente fermentação e distensão abdominal. Então, isso está mais relacionado com os processos de fermentação. E aí, a gente tem, enfim, alguns exames que podem ser feitos, né? Hoje, os exames respiratórios, os testes respiratórios, principalmente do hidrogênio expirado, existem outros gases que podem ser emitidos, como metano, acetato de metila. Então, os testes respiratórios são, assim, o que mais nos ajudam a nos guiar nessa avaliação dos pacientes. E também a gente pode ter essa distensão abdominal, esse inchaço relacionado com a má digestão proteica. Então, as proteínas, elas têm duas etapas que são importantes na sua digestão. Uma está no estômago, então o ácido clorídrico, que é produzido pelo estômago, ele vai ajudar na quebra das proteínas, né? Então, em repouso, o pH, a medida de acidez do estômago, ela fica próxima de 5 ou 6. Então, o estômago sempre mantém um pH ácido, ele não tem pH neutro nunca, a não ser que você bloqueie a secreção de ácido, né? E quando você vai fazer uma refeição, esse pH vai descendo, ele vai ficando mais ácido. Ao passo que o pH ótimo para a digestão é próximo de 1. Então, é entre o pH 1 e 3 que as enzimas digestivas vão começar a funcionar. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem uma enzima digestiva que é produzida pelo estômago, que chama pepsinogênio, que é uma enzima inativa. Aí, quando o pH cai,
baixa de 3, o pepsinogênio vira pepsina e vai ajudar nessa quebra de proteína. Então, durante o nosso envelhecimento, o ser humano ele vai desenvolvendo, aí a idade pode variar bastante, mas ele vai desenvolvendo uma coisa que a gente chama de gastrite crônica atrófica. Ele pode desenvolver isso. Então, essa condição de atrofia é uma diminuição das glândulas que produzem o ácido clorídrico no estômago, e aí você tem menos produção de ácido clorídrico. E com isso você pode comprometer, em partes, a sua digestão proteica. Então, isso é mais comum em idosos, acontece em jovens numa condição autoimune que a gente chama de gastrite autoimune. E da outra parte tem a questão da digestão proteica relacionada com o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, produz hormônios, como a insulina, glucagon, peptídeo pancreático, e ele tem uma parte exócrina, ele participa muito na digestão, da digestão de gorduras, com a produção das enzimas da lipase, com a própria digestão de carboidratos e também com a digestão proteica, com enzimas como a tripsina, quimiotripsinas, proteases. E o que acontece? Hoje, um dos assuntos que a gente estuda muito, a gente vê muito, é a questão da insuficiência exócrina do pâncreas, quer dizer, um pâncreas que não está funcionando direito na parte de digestão. O problema é que o pâncreas pode estar com 20% a 25% da sua funcionalidade e ele não vai alterar exame de laboratório nenhum. Então, é difícil fazer esse diagnóstico. Mas a gente sabe que tem algumas condições que propiciam a isso. Então, tem estudos mostrando que os pacientes diabéticos, quer dizer, aqueles que já têm, de certa forma, um pâncreas disfuncional do ponto de vista endócrino, eles têm mais chance de desenvolver também a disfuncionalidade da parte exócrina. Tá? São situações que andam juntas. Né? Outras situações são as cirurgias bariátricas, enfim. E aí entra uma série de situações que pode levar a essa insuficiência exócrina do pâncreas, e aí você tem a má digestão proteica. Quando você tem má digestão proteica, normalmente você vai ter putrefação. E a putrefação de proteínas produzem, por exemplo, aminas biogênicas como a putrefina e a cadaverina, o que pode, inclusive, gerar um cheiro ruim nas fezes ou nos gases. E o que as pesquisas têm mostrado, que como o diagnóstico dessa situação é muito difícil, de novo, alguns testes respiratórios podem ser a solução no futuro para nos ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, existe um gás, que é o sulfito de hidrogênio, que ele geralmente está relacionado com essa má digestão proteica. Né? De novo, são testes respiratórios, esse ainda está em fase de estudo, mas pode ser um aliado importante para a gente avaliar essa parte da digestão proteica e ir atrás das possíveis causas, que normalmente estão relacionadas ao estômago, essa diminuição do ácido clorídrico, ou na insuficiência exócrina do pâncreas. Muito obrigado.